invocando a proteção dos mentores espirituais dessa seara e confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, é que nos propomos, então, nessa tarde, falarmos sobre um tema que é ligado à prece, à oração, à nossa conversa com Deus, das nossas mazelas, das nossas dificuldades, daquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos e às vezes nem sabemos o que necessitamos e nem sabemos o que pedimos, ou o que pedir. Pedi e obtereis, né? A gente às vezes acha que tem um problema e o nosso problema não é aquele, é outro. Não é verdade? Às vezes a gente vê uma pessoa que nos apresenta um problema, ele achando que é alguma coisa, nós percebemos na conversa que não era bem aquilo o problema dele é outro. A gente vê isso na medicina, né? Quando tem uma dor num tal local e na realidade o problema não é no local, é no dente, né? Mas a pessoa quer tratar o efeito, quer tratar a dor, né? Mas muitas vezes não se trata a causa, aquilo que levou àquela dor. É isso que nós temos que fazer as reflexões e entender as coisas que acontecem à nossa volta, no nosso dia a dia. Então é no capítulo 27, depois os irmãos quiserem ir em casa fazer a leitura desse capítulo, ele é bem interessante. E aí poderão até aproveitar um pouquinho mais do que da própria palestra. Mas desde que nós aqui adentramos, né, nós já estamos recebendo da espiritualidade uma série de energias que nos são revivificadoras. A gente se sente bem quando a gente vem no centro espírita. Por quê? Por que a gente muitas vezes vem, chega de casa, do trabalho, vem aqui e se sente tranquilo? Por que essa egrégora, esse ambiente nos dá essa tranquilidade? Porque existe todo um trabalho dentro do centro espírita de preparação para receber os irmãos. A espiritualidade, porque a gente vê muitas vezes aqui a Terra, né? O trabalho que a gente faz aqui, o Toninho, que hoje à tarde, né, foi o primeiro a chegar e abrir a casa, né? Mas antes do Toninho vir aqui e abrir a casa, a espiritualidade maior já estava aqui presente, fazendo a limpeza de todo o ambiente, para depois nós tomarmos o passe. Quando nós for tomar o passe, meus irmãos, aquele ambiente do passe já vai estar fluidificado com energias. Já vai ter trabalhadores do espaço buscando, inclusive, energias da natureza, do mar, dos bosques, para que, preparando coisas mais materiais, porque nós ainda somos muito matéria, para que nos ajudar ao nosso corpo perispirítico, que vai ter influência no nosso corpo somático, no nosso corpo, para haver uma melhora, inclusive, muitas vezes, física, em virtude do passe daquilo que nós estamos recebendo, como das energias que nós estamos já desde este momento recebendo. E por isso agradecemos muito a espiritualidade, os trabalhadores da espiritualidade que estão aqui, nos brindando com essas energias, não apenas a nós encarnados que estamos aqui, mas também a nossos irmãozinhos desencarnados, porque esses irmãos também estão sendo tratados. Muitos irmãos são levados aqui para receber com os irmãos energias também, não mais físicas, porque eles não têm mais o corpo físico, mas espirituais. Para buscar a mudança da vida, para buscar entender, como nós também encarnados temos que entender, que o ódio, o rancor, a raiva, os sentimentos negativos não nos levam a nada a não ser a vivermos em círculos viciosos e não virtuosos. Essa compreensão que a espiritualidade busca e sempre busca nos orientar. Também, meus irmãos, aqui nós podemos entender e ver, quando falamos dos problemas, das dores, né, das dificuldades, daquilo que nos acontece no dia a dia, tem uma parte do Evangelho que eu gosto de sempre citar,
ela é tirada no capítulo 5, que trata bem-aventurados, né, os aflitos. Na parte final do item 21, diz assim: se percustasseis melhor todas as dores que vos atinge, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegarias ao último plano. A gente vê as dores, os nossos problemas no terra a terra. Ah, o meu filho está doente, tal, Deus nos esqueceu. Ah, eu estou com um problema físico, tal, Deus nos esqueceu. A gente esquece, o esquecimento é natural, que Deus não é um pai padrasto que quer o nosso mal, que não faz maldades ou pequenas maldades para nós. Mas se esses fatos acontecem, nós temos que buscar superá-los. Vamos lembrar a prece, né, que Jesus nos deixou, o Pai Nosso, quando fala: não nos deixais cair em... que é o problema, que são as dificuldades. Vejam que ele não pede para não vir a tentação. Jesus não pede para não vir a tentação. Não seria mais fácil? Não venha a tentação. Então, os problemas virão e acontecerão. O que nós, pais, que temos responsabilidade em relação aos nossos filhos, de orientar, é de tirar os problemas do nosso filho da frente? Essa é a obrigação dos pais? Que os filhos não passem por problemas? Que os filhos não passem por dificuldades? Ou é a nossa obrigação ajudá-los a que os filhos consigam ultrapassar os problemas? Porque eles virão. Essa é a grande orientação. A orientação não é a mamãe ir lá e tirando os problemas do filho para o filho poder ter um caminho livre. Mas é dizer: filho, olha onde você está pisando. Bote o casaquinho que tem vento, você vai ficar resfriado. Mas cabe a nós, a cada um de nós, querer usar o casaquinho ou não querer. Mas nós, os pais, temos essa responsabilidade de fazer a orientação. Nós, meus irmãos, muitas vezes, vendo essa questão do terra a terra, né, nos colocamos sempre numa situação de que todos os problemas acontecem e Deus não está nos olhando, nos percebendo. Os irmãos, quando nós estamos na espiritualidade, nós temos um processo reencarnatório. Nós escolhemos a nossa encarnação. Nós escolhemos com quem nós vamos conviver. A nossa família é preparada na espiritualidade. Ela não vem de graça. Ela é formada ou por amor também, mas também por dívidas. Aquele que eu desviei pode muitas vezes vir como meu filho, para que nós possamos nos acertar. Lembra aquela frase de Jesus, quando diz: amai os vossos amigos? Amai os vossos conhecidos? Ou amai os vossos inimigos? Eu consigo compreender até de amar um conhecido, não um amigo. Amar o outro. Eu consigo entender até de amar um desconhecido, como irmão. Mas eu amar um inimigo, entendem isso? Aquele que cuspiu na minha cara, aquele que me ofendeu, aquele que tripudiou sobre mim. Nós conseguimos entender isso? Conseguimos? Como? Não conseguimos amar o nosso filho? Muitas vezes ele foi o nosso inimigo na vida pretérita. Olha um bebezinho que está ali com a mamãe. Infantil, uma criança, que faz a mãe querer proteger, que faz a mãe
ter todos os sentimentos de amor e de fraternidade, de renúncia por ela. Mas muitas vezes tem dívidas uma da outra. Então, a espiritualidade dá a beleza da família para que a gente possa encobrir não, ao contrário, abrir o sentimento de amor, de nós resgatarmos as nossas dívidas. Por isso, a grande responsabilidade dos papais. Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Essa é a grande responsabilidade dos pais e a grande importância da gente trabalhar dentro da família. A família é a nossa primeira missão. Depois tem o mundo. Mas a primeira missão que nós temos que trabalhar é a família. Vocês me conhecem, aqueles que me conhecem, aqueles que estão vendo aqui me conhecem como um palestrante. Aqueles que me conhecem aqui no nosso dia a dia como um dirigente da casa. Mas me conhecem apenas com essa figura. Falando de amor, falando de fraternidade, falando de carinho. Mas será que o Alexandre é o mesmo na sua casa? Será que eu sou o mesmo na minha casa? Quem pode dizer é a minha esposa, o meu filho. Então, é muito mais fácil nós sermos caridosos e bondosos no centro espírita, no trabalho, que muitas vezes do que ser em casa. Porque em casa, sabe, nós somos quem? Nós somos. Sem máscaras. Não tem a máscara do presidente, do palestrante, do orador. É claro, mas Alexandre, tu é um enganador que está aqui? Não, é claro que não. É claro que quando não temos dogma, não temos um pastor, não temos nada disso dentro da doutrina espírita. Tem trabalhadores. Os irmãos que estão assistindo a palestra aqui podem um dia estar aqui fazendo a palestra. Desde que, é claro, estude a doutrina. Porque a fala do palestrante não é uma fala pessoal do Alexandre. É uma fala da doutrina espírita. Lastreada na codificação, nas obras básicas. Uns falam melhor, outros falam pior, né? Mas a nossa obrigação é isso. E além de falarmos, nós que trabalhamos na casa espírita, também temos que entender a importância da nossa mudança. Eu não posso ser o Alexandre que era antes. Eu tenho que buscar me modificar, buscar melhorar, especialmente na minha família, dentro do meu ambiente familiar. E quando falamos dessa questão da prece, dessa preparação da própria espiritualidade, da nossa encarnação, a gente tem que lembrar que esta encarnação, ela tem sua grande importância iniciando na nossa casa. E quando nós vamos falar da prece, que é uma prece muitas vezes que nós fazemos silenciosamente entre nós, esta oração, ela tem que ter algumas qualidades importantes. Então vamos ver o que nos fala o Evangelho, os evangelistas, Jesus, através dos evangelistas, sobre a questão da prece. Depois também vamos utilizar aqui a revista do Espiritismo, a Revista Internacional do Espiritismo, também para vermos um pouco do que o pensamento de Kardec, de Leon Denis, do próprio Chico Xavier, sobre a prece. Em Pedi obtereis, então, como é o nosso capítulo, nós vamos ver em São Marcos, esse é Mateus, desculpa, capítulo 6, versículos 5 a 8, o seguinte: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e o vosso Pai, que vê o que passa em segredo, vos recompensará. Então não é
por vir aqui à tribuna, fazer uma oração de amor, de fraternidade, pedindo a Deus apoio e tal, que a prece vai chegar à espiritualidade maior, vai chegar a Deus. Não é que eu tenha também que chegar na minha casa e me trancar nas portas, como aqui está dito literalmente. O que aqui quer dizer é, eu fazer essa prece, quando eu tiver com problema, com sofrimento, de buscar o interior de mim mesmo. Como vocês, quando vão tomar o passe, quando forem tomar o passe, buscando essas energias, como é que vocês têm que se colocar? Abrir-se, pedir à espiritualidade a ajuda. Pedir aquilo que lhe possa lhe dar o lenitivo que precisam, as energias para a semana, que busquem o seu lar, que busquem ajudar o entendimento com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. Então, é neste momento que a gente tem que buscar e pedir para nós, é quase que no sentido de a gente fazer uma conversa com a espiritualidade, abrindo o nosso, para que quando vocês receberem essas energias que estão aqui, já neste momento, os irmãos recebendo, poderão aproveitar muito melhor essas energias salutares. Também diz, não vos afeteis a orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pelas multidões de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que necessitas, antes de eu pedirdes. Então não é buscando palavras, ou palavras mais lindas, ou fazendo 10 vezes o Pai Nosso, ou 10 vezes a Maria, que nós vamos chegar a Deus. Ela tem que ser, essa prece, ela tem que ser uma coisa que venha do coração, simples. Como se a gente estivesse falando com o nosso Pai mesmo. Porque Deus é Pai, Deus é amor, não é um desconhecido. Eu não preciso mostrar para Ele que eu conheço todo o cabedalho da Bíblia, do Evangelho. O que eu tenho que demonstrar para Ele é que eu primeiro o admiro, o amo, e que peço que Ele nos ajude, que Ele esteja comigo nos momentos difíceis, nos momentos também de alegria. Essa conversa com Deus, essa ligação para com Deus, é o que aqui está colocando. Isso que importa. Não é pela quantidade das palavras. Ainda, agora em São Marcos, capítulos 11, versículos 25 e 20, diz o seguinte: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoardes, vosso Pai que está nos céus, não vos perdoará também os vossos pecados. O que aqui quer dizer? É buscar ter o puro coração. Se nós cometemos erros, algum de nós aqui nunca cometeu algum erro? Todos que estão no planeta Terra, no mundo de provas e expiações, indo numa transição para o mundo de regeneração, cometemos erros. Erros até que muitas vezes nos envergonhamos. E graças a Deus que nos envergonhamos, muitas vezes, desses erros. Porque já é um primeiro passo para o arrependimento. Ruim é quando nós não nos envergonhamos do erro que praticamos, porque nós não achamos que cometemos erro. Então, o primeiro passo para dizer, já está indo para o caminho certo, é se envergonhar do que cometeu. Mas, é claro, não basta, nós temos que ir mais à frente. Mas é o primeiro passo da recuperação. Já está em recuperação. Agora, essa oração com Deus, nós temos que entender que nós temos também, para falar com Ele e fazer o pedido, para alcançá-lo, nós também temos que ter o puro coração. O que é o puro coração? Mas eu nunca vou ser perfeito, já disse isso. O ser puro coração é buscar, meus irmãos, buscar tirar da gente os nossos ódios, os nossos rancores, as nossas raivas. Porque isso só faz mal a nós mesmos.
a nós mesmos. Para que a gente possa fazer, quando a gente vai fazer com Deus, a gente tem que buscar ser uma conversa, um pedido à espiritualidade, entendendo que eu estou em mudança. Me ajude a continuar mudando. Me ajuda a continuar perdoando. Esse eu não consigo perdoar ainda, mas me ajuda a perdoá-lo. A criança está ali, né? Vendo com o papai lá. Mas se ela for começar a chorar? Vou parar de falar. Quando ela estiver chorando, eu não falo. Eu faria isso como orador? Não. Por quê? Porque criança faz coisas de criança. Ninguém vai ficar chateado porque uma criança está chorando. Eu faço uma palestra também, já fiz algumas vezes, hoje é às 4 horas, já é um horário melhor, mas já fiz palestras às 2 horas da tarde, os velhinhos. E às vezes tem uns que dormem, roncam. Eu vou parar a palestra enquanto ele não estiver roncando aqui, porque isso é um absurdo. Faz parte. O espírito dele está escutando. Faz parte de nós entendermos e compreendermos o outro. Nós temos que buscar isso na nossa mente. Então, quando aquele irmão que nós não gostamos, a gente tem que entendê-lo como uma criança espiritual. Porque ele ainda está naquela fase ainda do ódio, do rancor, da raiva. Eu não preciso ter raiva dele. Porque ele ainda, infelizmente, ainda é uma criança espiritual que não conseguiu avançar. Tem uma frase do Gandhi, que muitas vezes eu aqui cito na tribuna. Gandhi, o grande libertador indiano, né? Que buscava a libertação da Índia pela não violência, né? E um repórter pergunta a Gandhi, tentando fazer um paralelo com Jesus, quando Pedro pergunta quantas vezes deverei perdoar, então Pedro respondeu, Jesus dizendo assim, até 7 vezes, e o que Jesus respondeu? Alguém sabe? E aí o cara fez um mesmo paralelo, fez a pergunta para o Gandhi. Aí o Gandhi, eu nunca perdoei na minha vida. Aí o jornalista ficou assim, né? Mas o senhor que prega a não violência, a paz, o amor, a fraternidade, o senhor nunca perdoou? Não, porque eu nunca me senti ofendido. Quando um policial vinha para me bater, eu olhava para ele e dizia, porra, eu estou lutando pela libertação, inclusive tua, que está me batendo. Ele ficava com pena do policial, que ainda não tinha compreendido na sua mente, na sua cabeça, que estava se buscando uma liberdade, uma nacionalidade em um país, sua dignidade, o respeito. Então, esse entendimento, muitas vezes, quando a gente consegue botar na nossa cabeça que o outro que nos faz mal é uma criança espiritual, e uma coisa que eu gosto também de hoje, eu utilizo muito, até uma vez numa conversa com o próprio Toninho, né, Toninho? Quando a gente vê aquela... Alguém já leu Há 2000 anos? Do Emmanuel? É uma obra maravilhosa, quem puder ler, é um dos best-sellers, né? Mas conta a história, então, lá, de Jesus com o senador Públio Lentulus, que vai ser o Emmanuel, né? O grande Emmanuel, que ajudou a Chico, que é o grande espírito companheiro de Chico. E ele era o Públio Lentulus, orgulhoso senador romano. Quando Públio vai a Jesus, com toda a sua imponência, etc., orgulho, ele vê Jesus e ele cai, se prostra ao chão. E Jesus o viu. Será que Jesus viu ele? Pensem bem. Será que Jesus viu ele como o senador Públio Lentulus, o senador egoísta, o senador vaidoso, o senador todo-poderoso? Ou será que Jesus olhou para ele e viu o Emmanuel de 2000 anos depois? Será que Jesus viu o Públio Lentulus ou viu o Emmanuel? Ele viu, pelo seu amor, pelo seu coração, você amanhã, você vai ser um espírito de luz.
Então vejam quando muda a confissão. O público que queria o corpo de Jesus, ele não vê o cara como um bandido, um fascínio que eu tenho que dizer, não, você vai ser meu irmão de fé. Vai ser um grande trabalhador da minha causa. Olha o poder disso. Se nós conseguirmos transformar isso naquela pessoa que nós não nos damos bem, que nós temos questões negativas, a nossa vida, meus irmãos, vai melhorar e muito. Porque nós vamos estar combatendo o bom combate. Ainda, falando sobre a eficácia da prece, em São Marcos, capítulo 11, versículo 24, diz o seguinte: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. São Marcos, capítulo 11, versículos 24. Tudo que a gente pedir, que queres que pedires. Quando a gente vai compreender, Deus não nos derroga uma lei natural. Porque muitas vezes alguns falam, né, que o Espiritismo é trabalho sobrenatural. Ao contrário, nós trabalhamos leis naturais. Leis talvez que hoje ainda a ciência não buscou estudar, ou não estuda, mas que não deixam de existir. Se eu pegar esse estojo e largar, o que vai acontecer? Não necessariamente, pode ser quebrar. Mas o que vai acontecer? Vamos ver? Fazer o teste? Caiu. Por quê? De Newton. Certo? Lei da gravidade de Newton. Da maçã, se lembra da maçãzinha? Caiu na cabeça dele? Que é a lei da gravidade. Mas antes de Newton, se eu pegasse o estojo, antes de Newton ter inventado a lei da gravidade, se eu largasse o estojo, o que ia acontecer? Ia cair também. Porque a lei da gravidade é a lei da gravidade. Ela já existe independente, ela só foi testificada. Assim, quando nós vamos verificar que a própria medicina, hoje em dia, ela já está trabalhando a espiritualidade. Tem um estudo agora recente da escola de medicina, da médica de cardiologia de São Paulo, que eles apresentaram um estudo voltando ao médico para que no questionamento espiritualidade e saúde. Então, quando o médico for fazer a conversa com o paciente, além de perguntar o que o Toninho come, Toninho, além da feijoada no final da semana, o quindizinho no coisa, ele, além de perguntar os hábitos alimentares do Toninho, ele vai perguntar também algumas outras coisas, como perdão, compaixão, ver o sentimento dele. Por quê? Porque eles verificaram que muitas doenças, como doenças crônicas, dores crônicas, depressão, são coisas que não são detectáveis nos exames. Insônia não são detectados nos exames. E aí vai verificando que essas questões vão se ligando aos nossos pensamentos negativos, as nossas coisas ainda do ódio, do rancor, do medo que muitas vezes temos, que nos aprisiona, que nos envolve os sentimentos negativos. Se a partir do momento que nós conseguirmos nos liberar disso, se nós temos a compaixão e o perdão, abre-se. Inclusive para melhoria física. O passe, meus irmãos, quando nós o damos, ou a mesma energia que os irmãos estão recebendo, dado pela espiritualidade superior, que desde o início da manhã aqui está aqui limpando a casa, os ambientes, mudando essas energias de amor e de paz, esse passe maravilhoso, que nós temos a ofertar aqui na nossa casa, a energia que os irmãos estão recebendo,
se nós estivermos com o coração abertos, se nós estivermos sem mágoas, olha a abertura que nós fazemos. Ela é enorme. Quer ver um exemplo? Quando a gente verifica, a gente fala do obsessor, que muitos falam do demônio. Para nós espíritas não existe demônio. Ah, mas na Bíblia está cheio de demônio, está lá na Bíblia dizendo demônio, demônio, demônio. Como é que não existe demônio? Está na Bíblia. Aí é outra questão, mas, resumidamente, Jesus falou em que língua? Aramaico. Tá? Os apóstolos escreveram em que língua o Evangelho? Em grego. O Evangelho, na Bíblia, foi escrito em que língua? Latim. E do latim passou para o português. Olha a mudança de línguas. E todos que sabem um pouquinho da questão de língua, pegam um texto em português. Peço para o Toninho passar, o Toninho é meio complicado. Você sabe falar inglês, ou Toninho? Peço para o Toninho fazer, então, colocar o texto para o inglês. Depois eu peço para o Carlos fazer a tradução para português. Pego os dois textos em português, vão estar diferentes. Por quê? Porque tem entendimentos diferentes. Agora, tu imagina línguas mais pobres, como é o aramaico, que uma palavra tem 10 significados. Então, por isso que Jesus fala que viria o Consolador, que viria tudo, e falou sobre parábolas. Para quê? Para que a sua mensagem ali ficasse imorredora. Então, quando nós temos todas essas informações, né, que nos trazem a palavra de Deus, para que a gente possa compreender com muita clareza, meus irmãos, que a espiritualidade busca em cada um de nós a reflexão. A reflexão da nossa própria mudança. E aí, esse espírito, que a gente chama de demônio, né, ele vem para nós espírita, um espírito obsessor, porque ele está no mal nesse momento, naquele momento. Porque demônio em grego é espírito, não é nem bom nem ruim. Então tem o demônio bom e o demônio ruim. Tu vai ver Sócrates fala, todos nós temos um demônio quando nascemos, que é o espírito protetor. Já em Sócrates, quantos? 600 mil anos atrás. Tudo isso aí, cara. Antes de Cristo, então, mais de 2.000 anos, né? Então 2.600 anos. Então Sócrates já falava do demônio, mas como espírito. Então, esse espírito que nós falamos que é um espírito demônio, vamos lá, voltado ainda ao mal, que é o espírito obsessor, que está obsediando uma pessoa, quando nós vamos conversar num grupo mediúnico, e ele vem falar, o que ele fala? Que ele é bandido? Que ele é ruim? Eu sou ruim mesmo! Eu estou fazendo o quê? Justiça. Quem que eu vou pegar para Cristo hoje aqui? O Hélio. Porque vocês conhecem o Hélio? Bonzinho, fica filmado ali coisa. Mas é um caco. Ele me prejudicou. Seja nessa vida ou em outra vida. Mas ele vê o Hélio já como há 1000 anos atrás. Encontrou, olha, aquele meu inimigo que me prejudicou, que me violentou. Agora eu vi ele, eu quero ele, eu quero acabar com a vida dele, eu quero fazer justiça. Se nós estivéssemos vendo um filme da Sessão da Tarde, quem já viu Sessão da Tarde? Não tem aquele, o mocinho que apanha, pá, aí depois o mocinho vai lá se vingar e nós torcemos para quem? O mocinho não, fica, meu irmão, bandido, agora você tem que melhorar a tua vida, tal, ou eu torcendo porque o bandido, o mocinho dele é uma camaçada de pau. O espírito obsessor é esse mocinho da Sessão da Tarde. Ele se acha que está fazendo justiça. E o que nós falamos com ele? O Hélio cometeu erros. Todos nós cometemos, você também. Você também tem os seus erros.
Agora, isso está te fazendo bem, esse ódio que está te fazendo contra o Hélio? Está te fazendo melhor? Está te ajudando? E aí a gente lembra muitas vezes da mãe dele. E geralmente a mãe é o pai, às vezes não dá nada, viu? O pai a gente fala, mas não está nem aí pro pai. Mas se fala da mãe, e ele começa a chorar, porque ele vai lembrar da mãe dele, e ele começa a se emocionar. Quando ele se emociona, o que acontece? Ele abre. Ele não fica mais fechado no Hélio ali, ó. Quero o Hélio. Ele abre o horizonte dele. Ele abre para. E aí, quando ele abre, quem aparece para ele? A mãe dele. Mas a mãe dele está ali, ó. Mais tempo, com a espiritualidade ali. E aí ele abre para a mãe dele e diz: eu estou vendo a minha mãe. Aí, hoje é dialogador, né? O que o dialogador fala? Abrace e vá com ela. Não precisa nem fazer mais doutrinação nenhuma. Que ainda é um momento. Ali é um momento de amor. Ali é um momento dos dois se abraçarem. Então, mas porque a pessoa se abriu. Entendem? Ela desfocou o ódio. Ela desfocou a raiva. Por mais justa que seja, pelos atos que o Hélio praticou. Por mais justa que seja. Agora, tem que compreender, e nós entendemos isso, a doutrina espírita nos coloca, que o Hélio, da mesma forma, vai buscar, por isso que ele está hoje trabalhando aqui na casa. Pagar os pecados. Ele está buscando se melhorar. Porque a gente brinca, mas é verdadeiro isso. De uma certa forma, é uma verdadeira todos nós. Ninguém aqui está de graça. Então, se nós conseguimos compreender isso, que nós não somos melhor que ninguém, e que nós temos nas nossas mãos a oportunidade de nos melhorar, só vamos conseguir isso, meus irmãos, fazendo o bem a todos os outros irmãos. Então, isso a gente vai verificar, para finalizar, nosso querido Leon Denis, que diz o seguinte, no seu livro Depois da Morte: na área da saúde, qualquer prevenção é feita com informação, mas não de qualquer jeito, e sim com responsabilidade e sabedoria. E aí diz o seguinte: nos colóquios da alma com potência suprema, a linguagem não deve ser preparada ou organizada com antecedência. Sobretudo, não deve ser uma fórmula, tem aquela fórmula da prece, né? Cujo tamanho é proporcional ao seu importe, sem importe monetário, pois esse seria uma profunda ou quase um sacrilégio. Não é pela prece que você faz, não é pelo dinheiro que você ajuda a casa espírita ou a igreja, etc., que vai fazer com que você se restabeleça. O que vai fazer é a tua mudança interna, pessoal. É quando você vai buscar a sua própria mudança. O Chico Xavier, para encerrar, ele faz uma analogia até interessante e engraçada. Ele diz o seguinte: referindo-se à prece, e aí eu encerro, referindo-se à prece, numa das reuniões de domingo que fazia com seus amigos, Chico disse: a prece é como uma pessoa que necessita de dinheiro e recorre ao banco. Se ela tiver fundos, sacará dinheiro. Sacará dinheiro na hora. Se não tiver, procurará o gerente. Se tiver crédito, obterá um empréstimo e ficará na obrigação de devolver o dinheiro ao banco. Se não tiver o empréstimo, lhe será negado. Da mesma forma, funciona a prece. Se a pessoa for merecedora, receberá o auxílio do alto de acordo com a conveniência do pedido formulado, mas se o socorro não for permitido, ele não será atendido. Então, depende da forma como nós queremos. Nós queremos só coisas boas para nós, mas não queremos fazer as coisas boas, não tem uma liga.
Não há uma demonstração nossa, pessoal, da nossa melhora. Por isso que a prece é de dois caminhos. Tem dois caminhos aí a seguir. Uma é pedir, a outra é fazer. Né? Perdoai para serem perdoados. Há dois caminhos, há duas mãos. E como é que a gente perdoa? Não tendo ódio do irmão, buscando não ter maiores comprometimentos, entendendo a dificuldade do outro. Quando a gente tira isso do mal do coração, quem é que melhora? A pessoa com quem eu tirei o mal do coração? Quem que melhora? Nós mesmo, não é tão leve. Ele fez, ele vai responder. Mas ele fez uma coisa grave comigo, e uma coisa grave vai estar com ele para resolver. Mas eu não tenho mais esse problema da gravidade. Esse está com problema com ele. Ficou com ele. Eu não tenho isso. Melhor ainda, se eu tivesse o seguinte, quero te ajudar. Se nós conseguirmos, lembram do nenenzinho, da nossa família? Deus nos oportuniza a fazer caridade dentro da nossa família. E qual é o lugar mais difícil de fazer caridade? É em casa. Por isso, encerrando, o que o Toninho sempre coloca aqui na nossa casa, o Evangelho no lar. É simples, a casa depois orienta, mas o Evangelho é trazer essa beleza da espiritualidade, porque virá alguém, o responsável. Todo dia que nós marcarmos lá, tem uma data do dia, domingo, um sábado, vai estar lá um responsável, um coordenador, vai estar lá outros espíritos, para ajudar aqueles espíritos que estejam na nossa casa, para retirar os miasmas de dor da nossa casa, para nos ajudar espiritualmente, para ajudar o nosso bebezinho, a nossa esposa, o nosso filho. Mas o meu marido não quer fazer, faz você. Traz para sua casa a paz de Jesus. Essa harmonia que muitas vezes nós temos aqui dentro da nossa casa espírita, que nos faz tão conforto. Vamos trazer esse conforto para a nossa casa, para o nosso ambiente. Vai começar a melhorar as coisas. As pequenas questúnculas, as raivas, os rancores. Eu fazia, quando criança, meu pai, nós fazíamos todos os dias. E o meu pai muitas vezes saía para trabalhar, eu tinha um centro espírita também, que ele também era presidente de uma casa espírita. E nós tínhamos horário, todas as 7 horas da noite fazíamos a prece. E às vezes imagina eu com 8 anos, meu irmão com 10, brigávamos. Só que aí muitas vezes nós temos que fazer o Evangelho. Um lia e outro tinha que fazer o Pai Nosso. Como é que a gente podia entrar brigado? Faz o Pai Nosso, então. Não, tu faz a leitura. Perdoai, Senhor, né? E nós lendo aquilo. Como fazer? Então já um pouquinho antes do Evangelho nós já começava desculpa, tal. Já chegava já no Evangelho mais tranquilo. Isso acontece com os casais. Acontece com a minha esposa, eu e minha esposa. Que acontece essas brigas, a gente já começa a chegar um pouquinho antes. Já vai se amansando, uma pedindo perdão para o outro pede. E já vamos entrando no Evangelho, no clima. Que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco.